Olá, eu sou a Tatiane Teresa e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. Para acompanhar o Tempo de História, se inscreve no canal no YouTube, ative o sininho para receber notificações e segue também o perfil no Instagram e assista no IGTV. Também tem a página do Facebook e do Twitter e deixe lá seu comentário, seu like, o seu joinha. E o Tempo de História de hoje vai continuar a tratar a respeito do nazismo na Alemanha. É inegável que Hitler, à frente do governo alemão, conseguiu estabilizar e recuperar a economia alemã. Desenvolveu a indústria de base, como as de ferro, aço e a produção de máquinas. E com o investimento em obras públicas, abrindo parênteses rápido, Hitler, aliás, tinha um projeto, juntamente com seu arquiteto, Albert Speers, de derrubar parte de Berlim e construir uma nova cidade, a Germânia. Fecha parênteses. E com investimento em obras e o estímulo às fábricas de armas, o Estado nazista diminuiu o desemprego, abrindo vagas de trabalho. Mas observe, eu disse que Hitler estimulou a fábrica de armas. Mas e o Tratado de Versalhes? E a desmilitarização da Alemanha, a proibição da produção de armamentos? E a redução do exército alemão? Hitler simplesmente rasgou o Tratado de Versalhes, metaforicamente falando. E abrindo parênteses novamente. Analisando a Segunda Guerra Mundial, não é difícil de se constatar que romper acordos e tratados foi uma constante na política externa de Hitler. Fecha parênteses. Hitler, assim como muitos alemães, jamais aceitou a rendição alemã assinada pela República de Weimar, principalmente nos termos em que o Tratado de Versalhes foi feito, aplicando tão humilhantes e pesadas punições à Alemanha. Desse modo, diante de suas pretensões imperialistas para a formação de um grande e poderoso império, orientado pela crença de um determinismo geográfico e de um espaço vital, Hitler desobedeceu o Tratado de Versalhes e voltou a militarizar a Alemanha, promovendo o rearmamento alemão. Não somente investindo na indústria bélica, indústria de armas, munições, navios, aviões de guerra, tanques de guerra, submarinos, mas também estabelecendo o serviço militar obrigatório, voltando a engrossar as fileiras do exército alemão. Até porque, para formar o Terceiro Reich, o terceiro grande império alemão, Hitler adotou uma política expansionista. Um expansionismo territorial que resultaria em invasões, ocupações, conquistas, domínio, anexações de territórios. E tudo isso Hitler não conseguiria sem uma força militar robusta. Até porque ninguém conquista um território entregando flores aos povos invadidos. E dizendo gentilmente: oi, tudo bem? Escuta, eu estou invadindo seu território agora, tá, querido? E vou anexá-lo ao meu império e submeter ao meu povo e as minhas regras e vou explorar vocês. E o povo invadido vai dizer: tudo bem, pode entrar. Obviamente que não. O povo invadido vai oferecer resistência. Então, essas conquistas se dão pelo uso da força das armas, da violência. E para levar sua política expansionista a cabo, Hitler retirou a Alemanha da Liga das Nações, instituição criada no final da Primeira Guerra Mundial, uma espécie de precursora da ONU, que foi criada após a Segunda Guerra Mundial, para manter a paz e resolver diplomaticamente problemas que pudessem levar a um novo conflito. E firmou pactos, como o Pacto Anticomintern, com o Japão em 1936, ao qual a Itália se juntaria em 1937, lembrando que Comintern era o nome do Congresso Internacional Comunista.
onde os comunistas se reuniam para decidir o futuro do comunismo no mundo. Ou seja, um acordo Comintern é um acordo anticomunista, dirigido principalmente contra a principal nação comunista naquele momento, comunista/socialista, a União Soviética. E em 1936, Hitler remilitarizou a Renânia, na fronteira com a França. Em 1938, foi a vez do Anschluss, que significa anexação em alemão. Hitler anexou a Áustria, sua terra natal, e no mesmo ano anexou também os Sudetos tchecos. Invasão essa que teve como consequência a Conferência de Munique, quando Alemanha, Itália, Inglaterra e França assinaram o Acordo de Munique, onde ficou estabelecido que Hitler poderia ficar com os Sudetos tchecos mediante a não fazer mais anexações. Porém, após assinar o Pacto Germânico-Soviético, exatamente, germânico-alemão, soviético-União Soviética, ou seja, um pacto com a União Soviética, sim, a URSS, socialista, e invadir a Polônia, contrariando o acordo que ele havia assinado em Munique, deu início à Segunda Guerra Mundial em 1º de setembro de 1939. Fecha parênteses. E ao remilitarizar a Alemanha, para pôr em prática as suas pretensões expansionistas, houve a reativação da economia alemã? Sim, mas às custas do sacrifício de muitos povos, a começar pelo povo judeu. O que já discutimos anteriormente, que foi o principal alvo das perseguições nazistas, assim como os partidos de esquerda, os socialistas, comunistas, negros, ciganos e outros grupos. E é interessante salientar que o nazifascismo ele não foi uma exclusividade de Itália e Alemanha. Ele ganhou adeptos, não só com a fundação de movimentos anticomunistas e ultranacionalistas e de partidos nazistas e fascistas pelo mundo, mas também com a implantação de estados fascistas em vários países, até mesmo aqui no Brasil, onde chegou a existir o segundo maior partido nazista fora da Alemanha, ou ainda a fundação da AIB, sigla para Ação Integralista Brasileira, que se reconhecia como o modelo brasileiro do nazifascismo. Segundo eles, enquanto a Alemanha tinha o partido nazista, a Itália tinha o partido fascista, no Brasil havia o partido integralista, que seguia os moldes dos nazifascistas europeus. Enquanto os fascistas eram chamados de camisas negras e os nazistas de camisas pardas, os integralistas aqui no Brasil eram chamados de camisas verdes, por conta da cor de seus uniformes. Enquanto os nazistas de Hitler faziam a saudação Heil Hitler, uma espécie de salve Hitler, os integralistas brasileiros tinham como saudação o Anauê, uma expressão tupi-guarani que pode ser traduzida como somos irmãos. E assim como os nazifascistas, os integralistas também defendiam princípios totalitários, como a centralização política, um Estado forte, militarizado, antiliberal e anticomunista. E abrindo parênteses rápido aqui, sobre a atuação da extrema-direita no Brasil, indico o documentário Menino 23, que está disponível no YouTube. Fecha parênteses. E quando eu falo da implantação de Estado fascista no Brasil, o governo fascista aconteceu durante o governo de Getúlio Vargas, de 1937 a 1945, o chamado Varguismo. Período esse quando foi estabelecido o Estado Novo, após a descoberta de um plano comunista, o chamado Plano Cohen, no qual um judeu comunista, de sobrenome Cohen,
estaria tramando com lideranças de esquerda do Brasil, assassinar as principais lideranças políticas e tomar o poder. E esse plano serviu como justificativa para Getúlio Vargas dar um outro golpe de Estado, suspender as eleições e permanecer no poder, já que o Brasil estava num perigo vermelho, na iminência de um ataque comunista. Porém, esse plano era uma grande farsa montada pelos integralistas. E uma nova Constituição foi outorgada em 1937, apelidada pejorativamente de A Polaca, por ter se baseado na Constituição da Polônia sob um governo totalitário. E além da Itália e da Alemanha, outros exemplos de regimes fascistas na Europa foi em Portugal, com o ditador Antônio Salazar, que também implantou um Estado Novo em 1932, o chamado salazarismo, ou ainda o franquismo na Espanha, a ditadura fascista do general Francisco Franco, iniciada em 1939, o qual tomou o poder através da Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, ajudado pelos nazifascistas Benito Mussolini e Adolf Hitler. Guerra civil essa que aproximou Hitler e Mussolini, a qual é considerada um ensaio bélico, um ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial. Mas o que seria esse ensaio bélico? Por que ensaio? Ensaio é um teste, uma preparação, uma experimentação. A Guerra Civil Espanhola, ela foi um momento em que Hitler e Mussolini testaram seu poderio bélico, testaram os armamentos que vinham produzindo para colocar em prática seu expansionismo territorial, enviando armamentos para auxiliarem as tropas do general Francisco Franco. Porém, Guerra Civil Espanhola é assunto de outro tempo de história. Bem, eu fico por aqui. Porém, ainda não terminamos. Ouça o próximo áudio. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva no canal do YouTube. Inscreva-se no Tempo de História por Tatiana e Tereza. Ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Segue o perfil do Instagram, tem vídeos no IGTV. E também a página do Facebook e do Twitter. E deixe seu like, seu comentário, seu joinha. E até a próxima!